Boa noite, amém? Mais uma vez, né? Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez à casa de Deus e a esse momento de ministração da palavra. Irmã Graça Monar, Bia Monar estão aqui, prazer ver vocês, saudades inclusive lá de Belém, que bom vê-las. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 20. Nós vamos ler e meditar hoje em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. O tema da ministração de hoje é compreendendo a guerra espiritual. Diga, compreendendo. Mais forte. Compreendendo a guerra espiritual. E através desse texto que nós vamos ler, nós vamos compreender quais são as orientações que a Bíblia nos dá a respeito da guerra espiritual que nos circunda. Existem armaduras, existem estratégias, existem recursos que a palavra de Deus nos oferece que, sendo observados, nós podemos ter sucesso diante das batalhas espirituais que talvez estejam assolando a sua vida. E nós vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E eu quero iniciar esse momento chamando a sua atenção a respeito do que é a fé cristã. Nós estamos aqui como irmãos, estamos aqui dentro de um contexto de igreja, estamos aqui porque nos consideramos cristãos, amém? Você é um cristão? Eu sou um cristão. Somos seguidores de Cristo. Mas o que é ser um seguidor de Cristo? Nós vamos compreender como isso tem relação com esse texto. O cristianismo não é simplesmente um modo de vida pautado em atributos ou qualidades éticas. O que eu quero dizer com isso? Ser cristão não significa simplesmente, não é somente ser uma pessoa que fala a verdade. Ser cristão não é somente ser alguém misericordioso. Ser cristão não é ser somente alguém que perdoa, alguém paciente, alguém amoroso, alguém pronto a ajudar. Essas coisas fazem parte da nossa realidade como cristãos e devem ser praticadas e são, inclusive, requeridas por nós. E isso é o que nos diferencia do mundo. Entretanto, o cristianismo, ele é de uma natureza espiritual.
não é somente com relação a fazer o certo e o errado. Afinal de contas, as pessoas lá fora também podem fazer o certo e o errado, concordam? Quantas pessoas de outras religiões não falam a verdade? Quantas pessoas de outras religiões não são, às vezes, tão justas quanto nós? O que nos diferencia é a fé que nós temos. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ser cristão tem a ver com ter fé em Cristo Jesus, que é de natureza espiritual, celeste, transcendental, não é desse mundo, para perdão dos nossos pecados, que são de natureza espiritual. O nosso problema, a nossa dívida, não é mundana ou material, mas diz respeito à dívida, ao preço que precisava ser pago e foi pago por Cristo Jesus para perdão dos nossos pecados diante de Deus. Portanto, não é somente eu ser uma pessoa boa no mundo, mas eu crer que há um outro mundo que me espera. E o acesso a esse outro mundo se dá pelo sangue de Cristo Jesus. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? E eu faço essa introdução para chamar a sua atenção que você é um cristão, está aqui por causa disso. E se você é um cristão e crê que a sua vida é pautada no sobrenatural, saiba que, assim como a sua vida é pautada no sobrenatural, existe um mundo sobrenatural, existem agentes espirituais que guerreiam para nos beneficiar ou para nos destruir. Como o texto que nós lemos aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Portanto, meu objetivo é chamar a tua atenção hoje para a compreensão de que existe uma realidade espiritual que nos circunda e nós devemos saber como lidar com essa realidade espiritual. E é por isso que o título dessa mensagem hoje é Compreendendo a Guerra Espiritual. E a partir desse texto que nós lemos aqui, Paulo, a Bíblia, na carta aos Efésios, nos dá recursos, nos dá estratégias para nós podermos compreender esse mundo espiritual e lutar essa guerra espiritual. Talvez você tenha vindo para cá hoje debaixo de lutas espirituais. Talvez você tenha vindo para cá hoje debaixo de opressões na sua mente, crise de ansiedade, depressão, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com filhos, problema com seu patrão, problema com seu empregado, problema com seu amigo, problema com qualquer tipo de pessoa. E não lhe aprouve pensar, não lhe coube pensar que talvez não seja uma questão simplesmente natural, mas como diz o texto, a nossa guerra não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades. Você já entrou em guerra espiritual por essa causa? Talvez você esteja sofrendo, não de ordem natural, mas de ordem espiritual. Porque acima desse mundo que nós vivemos, existe uma realidade transcendente. Eu quero dizer com isso, uma realidade sobrenatural, espiritual. E é por isso que eu iniciei falando, ser cristão é de natureza espiritual. E assim como ser cristão é de natureza espiritual, existe um mundo espiritual e você precisa atentar para ele, porque quer você queira, quer não, ele está batalhando contra você. E qual tem sido as suas reações em oração, em revestimento da armadura de Deus para lutar essas lutas? Talvez você esteja vivendo desprotegido,
ou tentando lutar essas lutas com as forças do seu próprio braço. E você tem dado murro em ponta de faca e não tem sido vitorioso. E hoje o nosso objetivo é lhe instruir a respeito dessa guerra. Nós vamos fazer isso em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos compreender quem é o nosso inimigo. E em segundo lugar, nós vamos compreender como lutar essa guerra. Contra quem estamos lutando e como nós podemos lutar essa guerra. E nós vamos trabalhar o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. Eu quero lhe pedir um favor, uma gentileza. Você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler esse texto e esmiuçar esse texto. Hoje a pregação será expositiva. O que é uma pregação expositiva? É diferente de uma pregação temática. Uma pregação temática é quando o pregador ou o pastor ele traz um tema, como por exemplo o amor de Deus. E ele usa diversos textos para trazer fundamentação bíblica para esse tema, conforme Deus lhe direcionar. Uma pregação expositiva é quando você está de encontro com um texto específico e você estuda cada detalhe daquele texto, esmiuça, faz uma verdadeira, como se diz, quando há um cadáver e o médico legista ali, ele faz uma autópsia no texto. Você vai verificar cada detalhe desse texto. Então fique com a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 6, versículo 10. Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por que essa epístola, ou melhor, porque essa parte desse capítulo inicia com essa informação quanto ao mais? Quanto ao mais dá a ideia de continuidade, ou seja, tendo em vista, não é? E aí nós precisamos compreender o que é a carta aos Efésios. A gente vai dar um breve panorama aqui a respeito do que é a carta aos Efésios. Quantos já leram a carta aos Efésios? A igreja de Éfeso, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias. A cidade de Éfeso era a capital da região ali da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, chamada também de Acaia. E ali Paulo estabeleceu uma igreja, a igreja de Éfeso. E ele decide escrever uma epístola, uma carta para essa igreja para dar diversas recomendações. E nós podemos dividir essa carta aos Efésios, quando você fizer a sua leitura, perceba essa divisão, em três partes. A primeira parte da carta aos Efésios diz respeito aos privilégios, diga privilégios, do que é ser cristão. A segunda parte diz respeito aos deveres, diga deveres, do que é ser um cristão. Tendo em vista esses privilégios, vocês também têm esses deveres. E nessa primeira parte dos privilégios, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo fala o que Deus fez por nós, o que o Pai, o que o Filho, o que o Espírito Santo nos abençoaram. E ele fala, por exemplo, nele fomos eleitos antes da fundação do mundo para a adoção de filhos. Quantos lembram desse texto? Ele fala também em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele nos fala também que ele derrubou o muro de inimizade que havia entre gentios e judeus e fez dos dois povos um só. Então ele está falando nessa primeira parte como Deus nos abençoou nas regiões celestiais. Ele nos transportou do reino das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Antes éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus. Ou seja, Deus, Jesus, o Espírito Santo vos presenteou com esses privilégios. Você vai encontrar isso do capítulo 1 ao capítulo 3. Não há nenhuma informação ali, faça isso, seja assim, não. Veja o que Deus fez por você. Agora a segunda parte, que são os deveres,
Começa no capítulo 4 até o capítulo 5. A partir do capítulo 4 ele vai dizer, olha, tendo em vista essas bênçãos que vocês receberam nas regiões celestiais, agora vocês têm deveres que precisam ser cumpridos. Há uma postura que é requerida de vocês enquanto cristãos. E aí ele vai falar sobre vários níveis de relacionamento. Por exemplo, relacionamento entre marido e mulher. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Lembra disso? Esposas, em tudo sede submissas aos vossos maridos. Ele fala também da relação entre pais e filhos, filhos e pais. Filhos, obedecem aos vossos pais no Senhor, porque esse é o primeiro mandamento, com promessa. Pais, não irritem os vossos filhos. Ele fala também sobre servos e senhores, né? Sobre senhores e servos naquele contexto. Ele diz aos escravos, aos servos, sirvam os seus senhores não somente à vista, mas como se vocês estivessem servindo ao próprio Deus. Isso serve para nós, não é? Sirvam os seus senhores não somente quando estiverem vendo vocês, mas como se você estivesse servindo o próprio Deus. E depois ele se dirige aos senhores, dizendo, os senhores não maltratem os seus servos, porque vocês também têm um Senhor no céu. E depois ele vira-se para a igreja e vai falar sobre os dons e ministérios, sobre a ordem no culto. Ele vai dizer, uns foram dados como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Ou seja, Paulo falou aqui em Efésios sobre os privilégios, ele falou sobre os deveres, e agora ele entra aqui onde nos interessa, na parte 3. Quanto ao mais, ou seja, tendo em vista esses privilégios, tendo em vista esses deveres, saibam vocês, quanto ao mais, que não será fácil receber e viver esses privilégios, não será fácil usufruir desses privilégios e obedecer a esses deveres, porque existe uma realidade espiritual que te circunda e vai fazer de tudo para dificultar e destruir a obra de Deus na tua vida. Então a terceira parte diz respeito à guerra espiritual. Vocês têm esses privilégios, vocês têm esses deveres, mas saibam, quanto ao mais, não vai ser fácil. Só é possível viver essa vida cristã revestindo-se de toda a armadura de Deus. Portanto, a terceira parte dessa epístola diz respeito à guerra espiritual. O texto da armadura de Deus que todos nós conhecemos. E aí ele entra no versículo 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aqui a primeira parte, quem é o nosso inimigo? O diabo. Aquele que divide, ou Satanás, o acusador. Ezequiel, capítulo 28, fala sobre esse ser no momento da sua criação. E a Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição. Se você perguntasse para Deus, quem seria um exemplo no mundo espiritual de poder, de glória, de sabedoria, de beleza? Deus provavelmente diria, Lúcifer. Foi o maior anjo criado, o anjo mais belo, o anjo mais poderoso, o anjo com a maior posição. Ele era um querubim ungido, que assistia diante de Deus, diferente dos demais anjos. E Ezequiel 28 vai dizer ainda, perfeito eras em teus caminhos, até que em ti foi encontrada iniquidade. Se ensoberbeceu pelo seu poder e quis ser semelhante a Deus, por isso Deus o precipitou, conforme é dito em 2 Pedro 2,4. Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes os precipitou para o inferno, e eles estão guardados em algemas eternas. Houve uma rebelião celestial chefiada por Satanás, que era Lúcifer, um anjo, né? E eles foram precipitados e tornaram-se demônios. Mas Satanás perdeu a posição. Entretanto, ele não perdeu o seu poder.
precisamos compreender quem é o nosso inimigo. Um inimigo astuto, um inimigo inteligente, um inimigo extremamente poderoso e cheio de ciladas e artimanhas. E ele está lutando contra você. Meu Deus, eu vim aqui hoje para ouvir uma palavra de amor, de bênção, e o Delano vem falar de Satanás. Quanto ao mais, irmãos, não é possível viver essas bênçãos se você não compreender a realidade espiritual que te circunda. Talvez você esteja passando por problemas na sua casa porque você está ignorando os intentos de Satanás. E Paulo fala: não ignoremos nós os seus intentos ou os seus ardis. Eu estava a semana toda meditando qual é a palavra que eu vou trazer para ministrar à igreja. Você nunca me viu falando sobre isso aqui. E Deus vinha falando no meu coração: guerra espiritual, batalha espiritual, a realidade espiritual. Compreender que existe um mundo espiritual que está em guerra. E eu vim aqui para a oração no sábado de manhã. Foi tremendo, inclusive. Eu não sei porquê. Eu me sentei aqui. A Bíblia do Luiz, marido da Leia, estava exatamente onde a Leia está, na verdade, onde o Vitor está. Eu estava na cadeira de trás. E eu sentei. Eu olhei para a Bíblia do Luiz e comecei a chorar, a chorar, a chorar. E nem tinha começado a reunião. O irmão Washington estava falando da viagem dele aqui do caminhão. E eu não entendi porque eu estava chorando. E começou o momento de oração aqui e eu comecei a chorar, copiosamente. E nós oramos e eu voltei no carro chorando mais ainda. E eu chorava no carro, chorava, sentindo a presença de Deus, um amor pela presença do Senhor. Sem palavras, apenas um amor e lágrimas. E eu cheguei em casa, a minha esposa estava no quarto, fechado, orando. Nós estávamos orando aqui e ela estava orando lá. E ela orava, pedindo que Deus me revestisse da sua presença, que me enchesse do seu amor, que avivasse meu coração. E eu entendi por que eu estava chorando pela presença de Deus quando eu cheguei em casa. E, embebido ainda por aquele sentimento, eu comecei a orar pela ministração de hoje, pedindo: Deus, qual é a direção para domingo? Me dê uma direção para domingo. Me dê uma direção para domingo. Realmente é guerra espiritual. E eu decidi ver meu celular, porque havia uma série de mensagens de uma amiga minha lá de Belém que eu não havia ouvido ainda, de um dia anterior. E lá ela me pedia ajuda em oração para uma guerra espiritual que ela estava passando em Belém. Falei: é isso. Então não é estranho eu estar falando sobre Satanás hoje para você aqui. Talvez nós estejamos desatentos, talvez nós estejamos sonolentos, e o inimigo tem te enredado na tua mente, no teu relacionamento, na tua casa, nas tuas finanças. E talvez você não esteja encontrando saída, mas a partir da palavra de Deus, se você receber essa palavra com amor no seu coração e praticar, Deus está te dando recursos para lutar essa guerra espiritual. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra ciladas aqui, no original, no grego, é a mesma palavra para método, é a palavra metodeia, que significa método, ou também pode significar maquinações. Ou seja, Satanás, ele age com astutas ciladas, com método. Ele não faz as coisas de forma desordenada. Ele tem estratégias. Lembremos quem é o nosso inimigo: alguém inteligente, poderoso e astuto. E Satanás age em diversas áreas. Ele age na mente, pode agir também no seu corpo, pode agir também nos relacionamentos, na sua casa. Mas nos dias de hoje, eu ousaria dizer que onde mais Satanás tem agido é na mente. Antes você via muitas manifestações de possessão demoníaca. Isso era comum. Às vezes na igreja, durante uma pregação, alguém manifestava, costumeiramente. Hoje você vê pessoas opressas na mente, ansiosas, angustiadas, deprimidas. E às vezes não de causas naturais, às vezes de causas espirituais. Existem dois níveis
que nos levam em direção à destruição e ao pecado. Em primeiro lugar, o próprio Satanás, e em segundo lugar, a nossa natureza pecaminosa. Veja só, independentemente de Satanás, você, por natureza, já tem um corpo do pecado inclinado para a maldade. Você já possui em si um corpo manchado pelo pecado, que lhe faz naturalmente desejar o que é oposto a Deus. Você tem inclinação à inveja, nós temos inclinação ao mal, temos inclinação à fofoca, às vezes rimos quando alguém se dá mal, às vezes somos egoístas. Se pergunta por que você tira o brinquedo de uma criança e essa criança não está mais interessada nesse brinquedo e você dá para outra criança e a criança vai ver ali que você deu, ela vai fazer a Terceira Guerra Mundial. Por quê? É o egoísmo, é a inveja. Já está dentro do coração dela. Ninguém ensina uma criança a pecar. Você nasce com uma natureza corrompida. Então, pela sua natureza corrompida, você já deseja o pecado. E Satanás, por outro lado, usa da sua natureza corrompida como um tapete vermelho para entrar na sua mente, quando você dá a oportunidade. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, é dito assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Veja, há uma natureza espiritual em você, você nasceu de novo, você ressuscitou em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, sim, o Espírito Santo de Deus habita em você, mas existe ainda uma natureza carnal em você, fruto desse mundo caído, que só será restaurada quando Cristo voltar, na glorificação. Enquanto isso, diz o texto, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, para que você não faça o que é a vontade de Deus. Então existem dois fatores que te influenciam a levar para o pecado. Em primeiro lugar, a tua própria natureza, diga minha natureza, e o diabo. O diabo age trazendo sugestões na tua mente, setas incendiárias. Ele influencia nos teus pensamentos. Ele conhece os teus pensamentos e sugere na tua mente, inclusive. Satanás pode colocar pensamentos na minha cabeça? Quantos acham que pode? Quantos acham que pode? Quantos acham que não pode? Quantos não acham nada? Pode. Eu vou te mostrar biblicamente que pode. João capítulo 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Veja, Satanás pôs no coração de Judas Iscariotes que ele traísse a Jesus. Um pensamento inserido por Satanás na mente de Judas, para que ele traísse a Jesus. Isso não significa que na natureza carnal de Judas ele não quisesse trair a Jesus. Ele usou a natureza pecaminosa de Judas como um tapete vermelho para lançar a sua semente. E Judas atendeu prontamente. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Significa que é possível darmos lugar ao diabo. Quando? Quando nos iramos em pecado. Quando nos iramos e pecamos, o diabo encontra lugar na nossa mente para lançar sugestões e nos conduzir à morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou ainda, Atos capítulo 5, versículo 3, quando Ananias e Safira tentaram mentir para o Espírito Santo. Também, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Veja, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração. O coração de Ananias foi enchido por Satanás para que ele pecasse. Ou ainda, 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Veja, Satanás se levantou contra quem? Quantos estão acordados?
Satanás se levantou contra quem? Contra Davi, para que ele levantasse o censo em Israel e visse ali a quantidade do seu exército, então se orgulhasse do seu exército. Foi Satanás que lançou essa semente no coração de Davi. Então ele usa essas ciladas, essas astutas armadilhas para que você caia nelas. E a pergunta que eu faço hoje aqui então é: como nos revestirmos de armas espirituais para vencer essa batalha? Como sermos vitoriosos diante dessa guerra espiritual? Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ainda falando sobre o nosso inimigo, Paulo deixa claro aqui que tipo de luta nós estamos lutando. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sangue e a carne significam aqui pessoas, o ser humano, aquilo que é natural. A sua luta, o seu problema não é contra o seu marido. Seu problema não é contra a sua esposa. Seu problema não é contra o seu filho. Seu problema não é contra a sua sogra. Seu problema não é com o seu patrão. O seu problema é na dimensão espiritual. A nossa luta é contra principados e potestades. Você não tem que bater em pessoas, você tem que bater na realidade espiritual que está oprimindo essas pessoas. Porque se você bater e destruir as pessoas, Satanás vai levantar outro para te oprimir. Você vai ficar num efeito ali dominó, que nunca tem fim. Mas quando você vence essas lutas na realidade espiritual, é diferente. Eu lembro quando eu era bem jovenzinho, né? Eu ainda sou jovem, né? Ainda não estou de meio-dia para tarde, né? Como alguns irmãos, né? Como diz o pastor Edmilson, sou de meio-dia para tarde. Mas quando eu tinha 18 anos, meu primeiro emprego, eu, ainda inexperiente, né? Eu acabei cometendo um erro administrativo num processo, na primeira empresa que eu trabalhei, e prejudiquei um cliente. E por eu ter prejudicado esse cliente, ele me falou as maiores grosserias no telefone que você pode imaginar, as maiores barbaridades, me ofendeu, só não me chamou de santo. Eu não fiz de propósito. E ele falou todas aquelas coisas para mim, eu fiquei muito chateado, muito magoado, entristecido com o que ocorreu, né, com a postura da pessoa. E eu lembro que imediatamente eu fui para o banheiro orar. Pedindo que Deus conduzisse o coração dessa pessoa em arrependimento pelas coisas que ela estava falando, pelas coisas que ela estava pensando em fazer, pelo sentimento que foi tomado o coração dela de ira diante dessa situação. E eu lembro que eu entrei no banheiro e orei, entrei em batalha espiritual depois de ter recebido o telefonema dele. E eu voltei para minha sala, o telefone tocou de novo. Eu atendi, era o abençoado, me pedindo perdão por ter falado aquelas coisas para mim. E o que eu achei mais impressionante é que ele não simplesmente ligou e, olha, me desculpa por ter falado desse jeito com você. Ele falou: eu estou te pedindo perdão porque o meu coração se encheu de temor. E eu entendi que eu não tenho outro destino a não ser o inferno se eu continuar fazendo essas coisas. Ele falou isso. Se eu continuar falando essas coisas e agindo dessa forma que eu agi com você, eu não tenho outro destino senão o inferno. Ele usou essas palavras, o inferno. Eu havia acabado de orar pedindo que Deus conduzisse ele em arrependimento. E eu disse: mas eu estava orando por você agora e foi Deus que falou com você para que nós nos reconciliássemos. E eu perdoei e ficou tudo bem, nós fizemos as pazes ali. Mas quantas vezes você está lutando com seu marido, com a sua esposa, brigando, e você não consegue encontrar uma solução, ele não muda, ele deixa aquela toalha molhada, aquele sapato em cima da minha cama. Ele gasta o meu cartão de crédito todinho. É uma pessoa grosseira, uma pessoa arrogante, você é egoísta, você nunca enxerga que está errado. Não muda, não adianta eu falar. Você já experimentou orar? Eu já tive discussões com a minha esposa. Ai, Delano discute sim. Você já discutiu com a sua esposa também? E com o seu marido? E eu lembro que
as melhores soluções foram encontradas quando eu fui para o quarto e orei: Senhor, mostra para ela o erro dela. Mostra, vocês estão rindo, né? Mostra para ela o erro dela. Me mostra se eu estou errado também, mas também mostra para ela o erro dela. E houve reconciliação entre nós. E quantas vezes ela orou também porque eu estava errado e eu fui lá e pedi perdão, e vice-versa. Então talvez você esteja batendo em pessoas quando você deveria estar batendo no mundo espiritual. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. E essa relação aqui de seres espirituais que Paulo traz, que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais do mal nas regiões celestes. São seres organizados hierarquicamente, organizados estrategicamente, inclusive eram antigos anjos que eram organizados desde o mundo celestial de forma estruturada. Nós vemos um texto semelhante, por exemplo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Qual a relação que você vê entre esses dois textos aqui? O texto de Efésios fala sobre poderes, principados, potestades, seres espirituais do mal. E aqui em Colossenses fala sobre poderes, principados, potestades, mas falando que Deus os criou. Deus criou demônios? Não. Deus criou anjos. Esses mesmos demônios outrora eram anjos. Entretanto, por causa da queda mencionada em 2 Pedro 2,4 e tantos outros textos, estes seres migraram para o mundo espiritual do mal, mas continuam sendo organizados, continuam sendo estratégicos, continuam sendo poderosos e guerreando contra nós. Inclusive, organizam-se em regiões geográficas. Você sabia disso? Agem em locais específicos, em nações, em estados, em cidades, quanto mais na sua vida. Daniel capítulo 10, versículo 10 diz assim: eis que certa mão me tocou. Aqui Daniel, só para poder situar você, ele está tendo uma visão dos eventos do fim dos tempos, no livro de Daniel, no capítulo 10. E de repente um anjo aparece para ele, para dar a interpretação do que era a visão que ele estava tendo. E aí entra o texto que nós vamos ler aqui. Daniel 10:10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então veja só, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe, veja só, do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui é um anjo falando que um príncipe da Pérsia o resistiu. Não é um príncipe humano, é um principado espiritual que resistiu o anjo que foi levar a mensagem para Daniel. 20. E ele disse: sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. E ele continua. Ou seja, há um principado na Pérsia,
há um principado na Grécia e há um principado que age sobre a cidade de Parauapebas. Há um principado que age sobre o Brasil. Há um principado que age sobre o Pará. Quanto tempo você tem gastado orando pela sua cidade? São inimigos astutos, organizados, cheios de ciladas e estratagemas. E nós, às vezes, estamos lidando com a realidade espiritual. De qualquer forma, eu venho para o culto, domingo, às vezes domingo eu não venho, não oro, assisto o Netflix aqui. É isso. Sou crente de carteirinha. Crentes fracos não estão prontos para resistirem às batalhas espirituais. Só existe uma forma de vencer essa batalha, revestindo-se de toda a armadura de Deus. E agora nós vamos falar da segunda parte, depois de termos conhecido o nosso inimigo. Vocês estão comigo? A gente tem até meia-noite hoje. Versículo 13. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes. Diga comigo, estai, pois, firmes. Mais uma vez, estai, pois, firmes. Paulo dá essa ordem aqui, enfaticamente nesse texto, 3 vezes. Versículo 10, para poderdes ficar firmes. Versículo 13, permanecer inabaláveis. Versículo 14, estai, pois, firmes. Sabe qual é a ideia aqui? É de um guerreiro postado no campo de batalha, com a sua armadura, preparado, firme, para resistir a qualquer ofensiva que o inimigo levante contra ele. A ideia não é de um guerreiro invadindo o terreno do inimigo. A ideia é de um guerreiro resistindo. Por isso Paulo diz, estai, pois, firmes, permanecer inabaláveis, para poderdes ficar firmes. Tiago 4,7 nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Significa que o nosso ministério não é de, como aquele filme, o Ghostbusters. Não somos caçadores de fantasmas. Não somos caçadores de demônios, desintocar demônio, procurar demônio, não. A Bíblia não orienta ninguém a sair caçando demônio. A Bíblia orienta a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E sabe por que é interessante nós pensarmos nisso? É interessante nós pensarmos nisso, porque essa é uma guerra vencida. É uma vitória já conquistada. Já é uma batalha terminada, não por nós, pelo nosso general. Sabe quando essa vitória foi conquistada? Há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz e destruiu todos os principados e potestades. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz, e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. É por isso que Paulo fala, estai, pois, firmes. A ideia aqui é de uma serpente pisada, destruída, morta, e os estertores dela ainda se mexendo, tentando morder quem passar perto. Mas você não precisa avançar contra o terreno de Satanás, porque Satanás já está com seu decreto finalizado. Você precisa resistir às ofensivas do diabo. É por isso que, inclusive, as partes, os itens dessa armadura são 6. 5 são de defesa. Apenas 1 é de ataque, para você lutar contra o diabo. Os demais são para você resistir às ciladas dele, porque Cristo já venceu essa guerra.
Quantos lembram do dia 8/7/2014? Não lembro nem o que eu jantei ontem, aquele mocotó. Não lembro nem do que eu comi hoje na hora do almoço. Dia 8/7/2014 foi o famigerado 7-1. Quantos lembram do 7-1? Sim, esse dia você lembra. Eu lembro que nesse dia eu estava na casa de uns amigos, lá em Belém, uns amigos da CCB, inclusive, e nós estávamos assistindo o jogo. Eu lembro que cada vez que eu ia no banheiro, eu voltava, eram 2 gols. Ai, meu Deus. Tinha uma um jogador chamado Tony Kroos, que ele fez 2 gols em 69 segundos. Aí eu saía, 2 gols, saía mais 3 gols. Meu Deus. E aí você se pergunta, por que eles ainda estão jogando, não é? Já estava 5-0, não adianta mais jogar, vocês estão correndo por quê? Pode parar a partida aí que não tem mais jeito. Já está decretada a vitória. Mas aos 90 minutos do segundo tempo, o Oscar fez um gol. Adiantou de alguma coisa? Diminuiu um pouco a vergonha, não é? Qual é a ideia aqui de quem continua no campo de batalha? É tentar amenizar a derrota, é tentar diminuir os prejuízos. Mas um fato não pode ser negado. Quando já estava ali no 3-0, não tinha mais jeito. O jogo tinha sido decidido no 3-0 ou no 4-0. Não tinha mais volta. Entre o 4-0 e o 7-1 era uma questão de tempo. Mas o que os jogadores do Brasil pudessem fazer para diminuir a derrota, eles iam fazer. Há 2000 anos atrás, Jesus já decidiu essa guerra. Já está vencida. É só questão de tempo até o seu retorno. Até a vitória final. Mas enquanto isso, o diabo anda ao derredor como um leão, procurando quem ele vai tragar. Quem ele vai levar consigo para o inferno. Através dessas astutas ciladas. Por isso a ordem é: estai, pois, firmes. Lembre o que Cristo já fez por você. E Jesus está dizendo: meu filho, aguenta, que a vitória já está decretada. E a gente vai observar agora um pouco dos itens dessa armadura. Em primeiro lugar, você conhece os itens dessa armadura: capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé. Eu lhe pergunto, como você interpreta esses itens? É sempre um item da armadura acompanhado de um adjetivo, né? Ou melhor, de um substantivo. Capacete da salvação, escudo da fé. A maneira mais adequada de interpretar esse texto não é compreendendo que o cinturão da verdade, por exemplo, é ser uma pessoa que, por você falar a verdade o tempo todo, então o diabo não vai ter poder sobre você. Não são atributos éticos, qualidades que você desenvolve. É o que Cristo fez por você. A verdade não como a verdade que sai da sua boca, ela vai fazer parte. Mas a verdade que é o próprio Evangelho, cingindo-vos da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não entenda, por exemplo, a justiça aqui, não, porque se eu for uma pessoa justa o tempo todo, então o diabo vai fugir de mim. A justiça não é essa, não é um atributo ético, mas é a justificação, a justiça obtida por Cristo na cruz do Calvário. Justificados, pois, temos paz com Deus. Porque se você pensar nesses itens aqui como um atributo ético, que você fala a verdade o tempo todo, que você é justo o tempo todo, então o diabo vai fugir de você, as pessoas lá fora podem fazer isso também, não é? O diabo vai fugir de um ímpio porque ele fala a verdade o tempo todo? O diabo vai fugir de um ímpio porque ele é justo o tempo todo? Não. Mas um justificado tem poder sobre o diabo. Aquele que abraçou a verdade do Evangelho tem poder sobre o diabo. Portanto, não pense nos itens dessa armadura a partir de qualidades que você teria que desenvolver todos os dias, que depende de você. Pense nessas armaduras como algo que Cristo já conseguiu para você e você precisa tomar posse dessa armadura que já lhe é oferecida. E tomando posse dessa armadura, você consegue lutar a batalha espiritual.
porque Cristo já te deu a verdade, Cristo já te justificou, Ele mediou a paz entre você e Deus através das sandálias do Evangelho, Ele te dá o capacete da salvação, que é a certeza da salvação. Então leia esses itens a partir dessa perspectiva, amém? Estamos interpretando o texto, versículo 14, dado importante também, de onde Paulo tira essa ideia da armadura para poder falar sobre esses itens que nos capacitam na batalha espiritual. É importante lembrar do momento que essa carta está sendo escrita. Paulo está na sua primeira prisão domiciliar romana. Veja, ele está acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano, a um centurião romano. E ele escreve ali as cartas da prisão. Não é, pessoal do seminário? Quais são as cartas da prisão? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Então Paulo está escrevendo essa carta acorrentado a um soldado, e ele olha para esse soldado vestido com uma armadura, e ele diz: assim como esse soldado está vestido com essa armadura, nós temos a armadura que é dada por Deus, e esses itens desse soldado vão ser usados aqui como uma ilustração para as bênçãos espirituais que Deus já nos deu através de Cristo Jesus no Evangelho. Quando vestimos essa armadura, podemos lutar a guerra e a batalha espiritual. E o primeiro item dessa armadura é o cinturão da verdade. Versículo 14. Você está com a sua Bíblia aí? Amém? Cingindo-vos com a verdade. Cingir-se é vestir-se. Cingindo-vos com o cinturão da verdade. O cinturão aqui talvez seja a peça mais importante da armadura, porque é no cinturão que você amarra toda a armadura. A couraça é amarrada no cinturão, a espada é amarrada no cinturão. E Paulo fala que é o cinturão da verdade. A maior arma que Satanás usa contra nós é a mentira. Quando você se cinge da verdade, que é a palavra de Deus, e o próprio Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você tem condições de resistir às mentiras que Satanás lança na sua mente. A maior arma de Satanás é o engano, porque você pode estar próspero, você pode estar saudável, mas se você estiver crendo em uma mentira a respeito de Jesus e a respeito da salvação, você está próspero, saudável, indo para o inferno. E como heresias têm sido ensinadas nos nossos dias? 2 erros bíblicos e teológicos podemos destacar aqui para o momento que nós vivemos. Primeiro, foi muito forte na década de 80, 90, e ainda tem aí os seus resíduos nos momentos que nós vivemos, a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade vai dizer: venha para Cristo e você vai ser rico. Oferte o seu maior dinheiro e Deus vai lhe dar tudo que você quiser. Você não ouve nenhuma pregação sobre arrependimento, você não ouve nada sobre mudança de vida, você não ouve nada sobre arrependimento de pecado, você não ouve nada sobre salvação em Cristo Jesus, sobre amor ao próximo. Você ouve sobre você ficar rico, sobre você prosperar, sobre você ter o carro do ano, sobre você ter as maiores bênçãos espirituais, as bênçãos financeiras, indo para o inferno. Paulo morreu degolado. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago, ao fio da espada. Estevão, crucificado. E às vezes nós queremos ser prósperos. Tem algum problema em querer ser próspero? Não. Seja próspero. Trabalhe, estude, se capacite, acorde cedo, faça por onde, e Deus vai ter prazer em te abençoar. Mas o Evangelho não é um caminho para uma prosperidade financeira. O Evangelho é um caminho para a prosperidade da tua alma, para a salvação da tua vida, o perdão dos teus pecados. O demais são bênçãos que Deus traz aos nossos corações. Tiago diz que os homens, querendo ficar ricos, caem em loucas tentações, em armadilhas e em pecado. Segunda heresia que tem sido ensinada demais nos nossos dias, teologia da prosperidade até que tem sido colocada mais de lado. Graças a Deus o Senhor tem despertado as igrejas a voltar ao Evangelho.
Mas hoje fala-se muito da chamada hipergraça. O que é hipergraça? É o evangelho do oba-oba. Venha para cá, Deus, ele é um Deus de amor. E você pode continuar do jeito que você está. Não precisa mudar não. É o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, é isso? Não é do meu tempo, é do tempo de vocês. É do tempo do Aristel, brincadeira. Eu vou morrer assim. Entrei em pecado, vou sair em pecado, está tudo bem. O que importa é ser feliz. Os padrões de Deus não importam. Mas quando você está alicerçado na verdade, você tem condições de perceber quando uma doutrina, quando uma pregação não está relacionada com a palavra de Deus. Só é possível lutarmos contra as mentiras do diabo quando nós conhecemos a verdade. Versículo 14. Vestindo-vos da couraça da justiça. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui têm certeza da salvação? Você tem certeza que você é salvo? Segurança. Eu tenho certeza absoluta, eu não tenho a menor dúvida que eu sou salvo. E nenhuma. Porque eu sou muito bom? Não, sou horrível, terrível, péssimo. Pecador, pobre, nu, miserável. Se dependesse de mim. Mas eu tenho certeza da salvação, porque eu confio nos méritos de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz em meu lugar. Ele é totalmente justo, totalmente perfeito, e levou os meus pecados, de forma que diz Romanos, já não resta nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificados, pois temos paz com Deus. Aqui a couraça da justiça diz respeito a essa convicção da justiça de Deus na sua vida. Talvez essa seja a maior bênção que nós recebemos. É a bênção da justificação. O que quer dizer justificação? Significa Deus declarar que nós somos completamente justos diante do seu tribunal. Essa palavra é tirada do contexto jurídico aqui. Paulo vai dizer que no tribunal de Deus, o Senhor está batendo o martelo, está dizendo justificados. E como nós somos justificados? Mediante a fé. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo, quer ser salvo? Creia no sacrifício de Jesus Cristo, se arrependa, confesse o seu nome, procure mudar de vida, e os méritos de Cristo vão justificar a sua vida. E aqui dentro do contexto da vida da igreja, nós vamos juntos tentar caminhar rumo ao alvo e à perfeição que é Cristo. Não depende de nós, depende do Senhor Jesus e da sua salvação. Mas quando nós nos vestimos dessa couraça da justiça, nós podemos resistir às mentiras do diabo. Quantos estão oprimidos por culpa? Quantos estão acusados na sua mente? Meu Deus, eu pequei de novo, não, eu sou um crente miserável. É mesmo. Às vezes é. Mas existem níveis de culpa, meu irmão. Existe uma culpa que procede de Deus, sim, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é bom que você sinta-se culpado quando você pecar, porque crente não peca em paz. Se você está pecando e não está tendo paz, veja se você é crente mesmo, porque o crente, quando ele peca, ele não tem paz, enquanto ele não pede perdão para o Senhor, ele não se lava no sangue do Cordeiro, não se arrepende, porque o Espírito Santo habita nele, e ele não concorda, não habita com as trevas, e te conduz ao arrependimento. Mas existe um nível de culpa que não procede de Deus, que é acusação, que é tormento, que são setas incendiáveis. Você já se arrependeu, você já mudou, mas Satanás continua lançando aquelas acusações na tua mente e você não consegue te libertar. Se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Você está dizendo que o sacrifício de Cristo é menor do que o seu pecado. Está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente para te perdoar. E Paulo vai dizer aqui, diante dessas acusações de Satanás, vista-se da couraça da justiça. Que justiça? A justiça de Cristo. Justificados, pois, temos paz com Deus.
mas Satanás é acusador. Apocalipse 12:10 diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás te acusa de dia e de noite. João 8,44 diz: vós sois do diabo, falando aqui aos falsos profetas, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Veja só, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Não creia em todo pensamento que vem na sua cabeça. Não importa o que você sente, importa o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Mas se você não se reveste dessa armadura, como você vai resistir às ciladas do diabo? Aí você de fato acaba caindo nas armadilhas e é enredado. É por isso que ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça. Versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vocês estão comigo? Amém? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. É o quarto item da armadura. Eu quero ler aqui Atos, capítulo 19, versículo 13. Rapidamente, Atos 19, 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Atenção aqui. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Quando não temos paz com Deus, somos envergonhados por Satanás. Os filhos de Seva, aqui, os 7 filhos, tentaram expulsar o demônio. Eu te esconjuro no nome daquele quem Paulo prega. Os demônios responderam: olha, eu sei quem é Paulo, eu conheço a Jesus, mas e vós? Quem sois? Você não pode sair para uma batalha contra Satanás se você não tem nem paz com Deus. É por isso que Paulo fala: e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. As sandálias do evangelho da paz. Que paz é essa? A paz que nós temos com Deus através da reconciliação em Cristo Jesus. Se você sai para uma batalha contra o diabo, que é teu inimigo, e você não tem paz com Deus, agora você está lutando contra 2 inimigos. Porque o diabo é teu inimigo e Deus é teu inimigo também. Deus é meu inimigo? É. Quando você não tem paz com Deus, Deus não somente não é teu amigo, Ele é teu inimigo. Agora você tem 2 inimigos, o diabo e Deus. E Deus é o maior inimigo de todos. Veja o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Deus é meu inimigo? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Colossenses 1, 21. E a vós outros que também no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme é demonstrado pelas obras mais que praticáveis. Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida.
Veja, a Bíblia traz uma linguagem muito clara. Quando você está distante de Deus nos caminhos do mundo, você é inimigo de Deus. E Deus é o maior inimigo. Ele pode lançar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito no inferno. Como sair em uma batalha contra Satanás se você não tem paz com Deus? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E a ideia aqui da armadura do soldado romano era de uma bota de couro que ele calçava para sair em batalha. Que haviam objetos pontiagudos que eram lançados, caco de vidro, pedra, para que o inimigo se furasse e assim ele não conseguisse correr no campo de batalha. E Paulo pega essa alusão das sandálias, da bota de couro, para dizer que você precisa ter paz com Deus para lutar contra o diabo. Porque quando você coloca essas sandálias de couro, essas sandálias do evangelho que te protegem, você pode correr à vontade no campo de batalha, porque você tem paz para lutar, porque Deus é ao seu favor. E o diabo agora é o único inimigo que você precisa enfrentar. Romanos capítulo 8 nos diz: diante dessas coisas, se Deus é por nós, mas e se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se Deus for contra nós, quem será por nós? Para você vencer as batalhas espirituais, primeiro você precisa arrumar a sua vida com Deus. Aquele que está distante, se reconcilie. Hoje é dia de salvação. E muitas vezes você está passando por situações de luta espiritual, buscando solução em lugares errados. Essa ligação que eu recebi de uma amiga, ela pedia ajuda em oração numa guerra espiritual, porque ela morava com uma irmã e essa irmã estava fazendo trabalhos na Umbanda, macumbaria, contra ela. E ela estava vivendo um momento de opressão ali, mas ela foi procurar ajuda em diversos meios, em métodos japoneses, em terços infindáveis, e agora ela está passando por um processo de cura através de um irmão que é espírita. Então veja, procurando solução para uma guerra espiritual no lugar errado. Você tem o diabo como inimigo e tem Deus ainda como inimigo. Talvez você esteja procurando a solução para os seus problemas no lugar errado. A única forma de vencer a luta espiritual que tem te oprimido é através da palavra de Deus, através do evangelho, vestindo essa armadura, tendo paz com Deus. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Satanás lança dardos inflamados, lança setas incendiárias na nossa mente e no nosso coração. A imagem aqui, mais uma vez, é do campo de batalha. E as setas incendiárias eram armas terríveis. Você lançava uma seta incendiária, atingia o inimigo e o queimava. Então, Paulo fala que nós devemos embraçar o escudo da fé para poder apagar as setas incendiárias do diabo. A palavra para escudo aqui, no grego, é a mesma para porta. Então, a ideia é que o soldado ele consegue se abaixar e se defender com esse escudo. Você já viu nos filmes, né, romanos, aquela formação tartaruga, né, que é intransponível ali. Essa é a ideia de porta, de escudo aqui na imagem de Paulo. E o escudo romano, geralmente, ele era composto de 2 folhas de madeira, para que a seta incendiária, alcançando a primeira, ela não passasse pela segunda, ela era apagada. Ou então, um tecido de couro molhado, para que quando aquela seta chegasse, a chama fosse dissipada. Da mesma forma, nós só conseguimos vencer as sugestões e as setas, as mentiras, os enganos, as opressões, as depressões, as ansiedades, os medos, as angústias, aquele medo sem sentido na sua mente, através da fé. Qual é o antídoto do medo? A fé. Fé.
Tenha fé e os seus medos vão morrer de fome, diz o provérbio. Mas a fé, ela é como um músculo. Temos um irmão musculoso aqui, não é? Se esse irmão não se exercitar, os seus músculos vão, não é? O Anderson também não fica atrás. Mas veja, quando você não exercita determinado músculo, você acaba ficando enrijecido, você acaba ficando sem aquela forma, né? Para você poder, enfim, exercitar as suas atividades. A fé é semelhante. Aconteceu uma experiência, inclusive, interessante comigo essa semana. Depois de velho, eu decidi andar de skate. Na verdade, eu já andava, né? Eu já andava quando era criança. E por influência do meu irmão Davi, a gente começou a andar junto. Mas é bom que pelo menos eu estou fazendo um esporte que eu não estou nas minhas melhores fases, né? Corpóreas. Mas por eu não me exercitar, eu acabei ficando enferrujado. E eu vinha descendo ali numa ladeira e acabei, enfim, caindo feio, mas caí feio. Imagina, 85 quilos, né? Numa velocidade considerável. E eu caí com a mão no chão. Aqui a marca do asfalto. E na hora eu pensei que meu pulso tinha quebrado, tinha torcido algum, não sei, rompido algum ligamento, fraturado alguma coisa. Porque eu não estava conseguindo abrir a maçaneta, eu não estava conseguindo passar shampoo na cabeça, eu não estava conseguindo me vestir. A Isadora teve que me ajudar a colocar a meia para ir para o trabalho, porque eu não estava conseguindo usar essa mão. Eu fiquei pensando, meu Deus, deve ser muito ruim a pessoa não ter uma mão, né? A gente não consegue fazer nada. Mas se eu estivesse em forma, praticando, talvez eu não tivesse caído, né? E eu fui no hospital no outro dia, fiz os exames, mas graças a Deus não quebrou, nem fraturou nada, foi apenas o baque. E eu tomei ali 2 injeções e eu saí pior do que eu entrei. Mas é interessante a gente pensar nisso. Quase eu não consigo ministrar o violão nesse domingo, mas Deus teve misericórdia. Mas é interessante a gente pensar nisso a partir da ótica do exercício. Quando você se exercita, você tem condições de travar uma batalha, de desenvolver determinada atividade. Assim é a fé também. Como resistir às ofensivas do diabo? Exercitando a sua fé. E a pergunta que nós fazemos, como se exercita a fé? Na palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Talvez seu coração esteja morrendo de fome, porque faz tempo que você não se alimenta da palavra. Só assim você pode apagar esses dardos incendiários de Satanás. E já chegando ao fim, versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São os 2 últimos itens da armadura. O capacete da salvação é muito semelhante à couraça da justiça, diz respeito à convicção da salvação. Tenho segurança na minha mente que sou salvo em Cristo Jesus, mas isso só se dá no alimentar-se desse relacionamento na fé, para você resistir às acusações de Satanás. E aqui ele fala sobre a espada do Espírito. É a única arma de ataque, é o único item de ataque. Nós devemos aprender a orar, mas não orar somente as nossas palavras. Delano, que é isso? Devemos aprender a orar as nossas palavras, o nosso coração, mas devemos aprender a orar o coração de Deus. Devemos aprender a orar as Escrituras. Resisti, pois, ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tomando o capacete da salvação, as sandálias do Evangelho. Aprenda a orar a Escritura e declará-la sobre a tua vida. Porque eu sou mais do que vencedor, digo fraco, eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Porque quando você semeia a Escritura sobre a sua vida, você está semeando a própria palavra de Deus e Satanás não tem poder contra isso. Essa foi a estratégia de Jesus, não foi? Lucas 4 fala sobre a guerra entre Jesus e Satanás no deserto.
uma guerra espiritual. E como essa batalha foi travada? Lucas 4:3, disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu o quê? Olha, eu acho que não, pão não. Jesus respondeu isso? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E elevando-lhe, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Mas como você vai responder está escrito, se você não sabe o que está escrito? Gaste tempo com a Escritura. Gaste tempo com a palavra de Deus. É ela que gera fé, é ela que gera verdade no teu coração. Eu estou aqui em Parauapebas debaixo de uma palavra de fé. Eu fui enviado pelo pastor Edmilson debaixo de uma palavra. E não me esqueço dessa palavra. No dia que ele me despediu na igreja lá em Belém, no púlpito ele disse, enquanto orava: você vai colher em Parauapebas em 3 anos o que você nunca colheu em Belém. E eu estou aqui, crendo nessa palavra. E eu já estou colhendo parte desses frutos, pela graça de Deus. Mas essa fé é gerada através do relacionamento, através da palavra de Deus, através da oração. E assim você se reveste de toda a armadura de Deus, não ignorando os intentos de Satanás sobre a tua vida. Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Na época do Covid, eu lembro que muitas pessoas estavam, passando por problemas ali. Inclusive um tio meu havia falecido recentemente. Eu estava meio apavorado. E eu estava com Covid, pelo menos eu acho que estava. E nesse dia eu estava me sentindo muito mal. Eu estava com muita falta de ar, não conseguia respirar. Eu achava que eu ia morrer nesse dia. Na verdade, eu tinha certeza que eu ia morrer. Sabe quando você tem? Eu vou morrer. Não, eu não vou acordar amanhã, eu vou morrer. Eu tinha certeza, assim como eu tenho certeza que eu estou diante de ti, que eu ia morrer naquela noite. Porque eu vi muita gente morrendo, sentindo sintomas de falta de ar, e eu estava terrivelmente angustiado, não conseguia respirar. Eu disse: eu vou morrer. E eu estava ali com um paliativo, com aquele Viczinho que a gente cheira, para poder se sentir melhor. E eu vinha cheirando aquele Vic. E aí eu lembro que eu peguei o Vic, eu coloquei aqui no meu peito, ainda botei as mãos assim para não dar trabalho. Coloquei as mãos assim, dei um beijo na testa da Isadora e me despedi. Adeus, mundo. Eu ia morrer, eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu estava me despedindo. Mas foi interessante essa experiência, porque como eu tinha certeza que eu ia morrer, eu procurei me apegar a verdades espirituais. Eu pensei: eu vou morrer, mas eu estou feliz, porque eu vou me encontrar nos portões da Jerusalém Celestial, eu estou indo ao encontro do meu Pai, eu vou encontrar o Senhor Jesus, está tudo bem. Aí eu dei um beijinho na testa da minha esposa, coloquei as mãos aqui com o Vic e me despedi. Aí eu acordei de manhã: não morri, estou vivo. Poxa, mas é interessante que isso é fé, isso é gerado pela palavra, isso é gerado pelo relacionamento com Deus. Assim também é conosco. E Paulo finaliza aqui no versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como se revestir dessa armadura? Com toda oração e súplica. Não basta saber, é preciso orar essas verdades sobre a sua vida. Com toda oração. Oração de ação de graças, oração de intercessão, oração de guerra, oração de súplica. Com toda oração e súplica. Meditando na palavra, vivendo a palavra, absorvendo, se alimentando dessas verdades aqui e orando essas verdades sobre a sua vida. Assim você se reveste dessa armadura. Versículo 19: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias,
para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que lição o apóstolo Paulo nos dá finalizando esse texto? Ele está preso, algemado, oprimido, perseguido por Roma, perseguido pelos judeus. E ele pede aos cristãos de Éfeso que orem por ele, para que ele seja liberto, para que tudo lhe vá bem, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra de Cristo, para que eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo, mesmo estando preso. Às vezes situações difíceis vão acontecer na sua vida, porque Deus tem um propósito nessa situação difícil. Ruim é quando está tudo bem com você, mas não é Deus que está lhe abençoando, é o diabo que está lhe favorecendo. Mas hoje Deus está te chamando para te despertar para essa realidade espiritual. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, ter paz com Deus, tomar o escudo da fé, alimentando-se da palavra para ter fé no seu coração, tomando o capacete da salvação, tendo convicção que você é salvo, a couraça da justiça, sabendo que Deus te justificou, a espada do Espírito, conhecendo a Escritura para guerrear contra Satanás, e o cinturão da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa palavra hoje, e o meu objetivo é direcionado a você. Saiba, meu irmão, que existe uma realidade espiritual ao nosso redor, mas Deus te dá condições de vencer essa batalha e vencer essa guerra, revestindo-se de toda a armadura de Deus. E nós aprendemos hoje que revestir-se de toda a armadura de Deus é tomar posse das verdades de Deus a respeito da sua vida. E só assim você pode vencer o diabo. E a única forma de tomar posse dessas verdades é na palavra e na oração. Fique de pé no seu lugar. Eu creio que diante de tudo que foi falado, Deus falou com você. E se Deus falou com você, eu quero te convidar a orar, colocarmos juntos as nossas vidas diante do Senhor. Estamos no mesmo barco, estamos diante de uma mesma realidade, e todos nós, eu e você, precisamos da ajuda de Deus para vencer essas batalhas. Mas eu quero me dirigir em primeiro lugar a você que ouviu essa mensagem e Deus falou com você, e você entende a respeito dessa realidade espiritual. Você é um crente em Cristo Jesus, mas sabe que precisa revestir-se mais dessa armadura, revestir-se mais de toda a armadura de Deus. Como? Tendo mais relacionamento com Deus. Você precisa voltar para o secreto, você precisa voltar para o tempo de oração. Você tem negligenciado a sua leitura bíblica, você nunca mais jejuou. Hoje é dia de voltar a revestir-se da armadura de Deus. Se você é essa pessoa, Deus está falando com você, eu quero te convidar a orar. Mas em segundo lugar, eu quero me dirigir àqueles que estão aqui, que ouviram a respeito dessa palavra também, entenderam a urgência e a necessidade de nós lutarmos essas guerras espirituais, mas você sequer faz parte desse exército. Você tem o diabo como inimigo, mas não tem certeza se Deus é teu amigo. Você ainda não faz parte desse corpo. Como você vai lutar essa guerra? Se, como diz o texto bíblico, éramos inimigos de Deus, destituídos da sua glória. Eu quero te convidar a calçar as sandálias do Evangelho da Paz. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo publicamente, como diz o Senhor Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Há alguém aqui que gostaria de fazer parte desse corpo, desse exército, e entregar hoje a sua vida a Jesus?
para que sejam os teus pecados apagados e o teu nome escrito no livro da vida. Se há alguém aqui, eu peço apenas que você levante a mão e nós vamos orar por você, recomendando a tua vida ao Senhor. Há alguém que gostaria de fazer essa oração? Não vamos insistir muito, não vamos oprimir você, mas o convite precisa ser feito. Alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor? Ou há alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Um dia você fez parte desse corpo, um dia você fez parte da igreja de Cristo, mas você está distante, meu irmão. Não há esperança para você sem Jesus. Não há. Aleluia. A palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aqui está uma ovelhinha que ouviu a voz do bom pastor. Dê um aplauso ao Senhor por essa vida. Amém? Há mais alguém que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar, eu também o negarei. Amém. Quero que você estenda as suas mãos para cá. Nós vamos abençoar esse irmão que hoje está entregando a sua vida ao Senhor, se reconciliando, está aceitando o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Como é o nome dele? Lorenzo. Amém. Senhor, nós abençoamos nesse momento a vida do Lorenzo. Nós te agradecemos, Senhor, porque ele ouviu a mensagem do Evangelho e ele ouviu a voz do bom pastor e está aqui entregando a sua vida ao bom pastor, que é Jesus Cristo. Nesse momento, nós como igreja o abençoamos e declaramos: perdoados pelo sangue de Jesus todos os seus pecados, passados e futuros. Já não resta nenhuma condenação sobre a vida do Lorenzo. Sejam lançados no mar do esquecimento todos os pecados, todas as transgressões. O diabo não tem poder sobre a vida dele. E agora nós recomendamos diante do mundo espiritual a vida do Lorenzo ao reino de Deus. Seja transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te resplandecerá. Nós te abençoamos nesse momento, te recebemos como parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Dê um abraço no Lorenzo. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, pedindo que Deus nos revista da sua armadura e nos desperte a necessidade de vencermos essas batalhas espirituais. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua casa. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, humildemente te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Sabemos, Senhor, que muitas vezes somos displicentes com o relacionamento com o Senhor, com o Evangelho, com a oração, com a leitura da palavra, com a própria vinda na Tua casa. Mas nós queremos, Senhor, nos arrepender nessa noite. Queremos pedir que o Senhor possa tomar a primazia das nossas vidas. Que o Senhor tome o Teu lugar por direito, o lugar de prioridade no nosso coração. E nesse momento, nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo que tem oprimido talvez a nossa mente, na nossa casa, nosso casamento, nas nossas finanças. Nós declaramos a verdade da Tua palavra sobre nós. Nós vestimos o cinturão da verdade, que é o Evangelho, que é Cristo. Nós tomamos também, Senhor, a couraça da justiça, crendo que somos salvos e justificados e não aceitamos qualquer engano ou acusação do diabo. Tomamos também, Senhor, as sandálias do Evangelho da paz, porque essa paz foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário e nos permite estarmos em paz com Deus. Fomos reconciliados pelo Teu sangue e nós temos
paz com Deus, para podermos correr no campo de batalha livremente e sermos vitoriosos sobre as ofensivas de Satanás. Nós também tomamos o capacete da salvação. Seja a nossa mente blindada com a salvação de Cristo. Todo pensamento entregue cativo à obediência de Jesus Cristo. Rejeitamos as mentiras e acusações de Satanás. Tomamos o escudo da fé, nos alimentando, Senhor, de tudo que é verdadeiro, de tudo que é justo, de tudo que é de boa fama, de tudo que procede de Ti. Porque a fé é gerada pela Tua palavra. Nós tomamos, Senhor, o escudo da fé, pelo qual podemos apagar todos os dardos inflamados de Satanás. Também tomamos, Senhor, a espada do Espírito, através da nossa prática de relacionamento com a Tua palavra, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, meditando e tomando essas verdades sobre a nossa vida, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e nela nós temos a vida eterna, através do testemunho de Cristo Jesus. E nós nos cingimos, Senhor, nesse momento, de toda a armadura de Deus. Abençoamos as nossas casas, sejam os nossos lares, os lares de paz, lares de prosperidade, lares de alegria, lares em que a presença do Espírito Santo de Deus abunda, onde o Espírito Santo do Senhor e o seu reino estão conosco. Não aceitamos as mazelas, os espíritos enviados por Satanás e as ciladas lançadas sobre nós. Antes, rejeitamos mediante o poder e a autoridade de Cristo Jesus e nos revestimos de toda a armadura de Deus e Te agradecemos pela Tua palavra ministrada sobre os nossos corações, e aqueles que creem dizem amém, em nome de Jesus. Dê o seu melhor aplauso a Ele.